Essa geração vai ser a primeira na história que vai trabalhar mais e terminar com menos. Existe uma sensação estranha na nossa geração, a sensação de que estamos sempre devendo alguma coisa, mesmo quando não estamos devendo absolutamente nada. Você deita para descansar, mas o cérebro não descansa, porque ele lembra do e-mail que você não respondeu, da mensagem esquecida, do curso que você deveria terminar, da meta que ainda não alcançou, da pessoa da sua idade que aparentemente já ficou milionária vendendo um método secreto de produtividade às 5 da manhã. E então acontece a culpa por parar. Talvez esse seja o maior truque da era moderna, transformar descanso em sensação de fracasso. Porque antigamente, o descanso tinha um significado simples. Você trabalhava, se cansava, parava, fim. Hoje não. Hoje, até descansando, você sente que deveria estar fazendo outra coisa. Você abre o celular só para relaxar por 5 minutos. Imediatamente encontra alguém dizendo: enquanto você descansa, tem alguém trabalhando. Uau! Perfeito. Isso é exatamente o que uma mente cansada precisava ouvir. E o pior é que a internet transformou produtividade numa espécie de religião. Os novos profetas usam ring light e pregam diretamente de apartamentos minimalistas com LED azul. Durma 4 horas, acorde às 5, trabalhe enquanto eles dormem. Irmão, quem são eles? Porque aparentemente existe uma entidade coletiva descansando, enquanto um grupo seleto de pessoas decide virar monge corporativo da produtividade extrema. E aos poucos, a gente começou a confundir existir com performar. Tudo precisa virar resultado. Hobby precisa monetizar, academia precisa gerar evolução, vídeo precisa virar conteúdo, leitura precisa gerar conhecimento aplicável. Até o sono virou competição. Você dorme quantas horas? 5. Nossa, máquina. Máquina nada. A pessoa tá 2 semanas piscando em câmera lenta. E sabe o que é mais estranho? A gente nunca teve tanto conforto. Nunca. Comida rápida, entrega, automação, tecnologia, inteligência artificial. Mas parece que estamos mais cansados do que qualquer geração anterior. Porque o cansaço moderno não é físico. É mental. É o peso invisível de existir conectado o tempo inteiro. Seu cérebro nunca fica sozinho. Nunca. Você acorda e o mundo já tá gritando informações na sua cara. Notícia, mensagem, vídeo curto, meme, tragédia, publicidade, comparação, opinião, discussão, mais opinião e mais comparação. Seu cérebro virou um navegador com 78 abas abertas. E alguma delas está tocando alguma música, mas você nunca descobre qual. E procurando aqui conteúdo pro vídeo, eu encontrei inclusive um vídeo bem interessante aqui do Dr. Drauzio Varella, que ele fala sobre o burnout, né? E o burnout faz todo sentido no tema do vídeo. E aí, como todo ser humano comum, né? Eu entrei na aba dos comentários e realmente é deprimente você ver o quanto de pessoas está passando pelo mesmo problema. Só um exemplo para vocês, eu vou ler 2 comentários aqui que estava bem no começo, bem no topo. E aparentemente são 2 professoras, né? Vou deixar o print aí para vocês verem, mas só para entender. Sou professora, sempre amei o meu trabalho, mas os sinais que estou sentindo me levam a crer que estou com burnout. O problema não são as crianças, e sim os pais. Eles estão enlouquecendo os professores. E aí outro abaixo, estou com todos os sintomas, além da depressão e sem vontade de ir trabalhar. Sou professora de ensino médio no período noturno e acaba sendo bem pior. Ambiente hostil, alunos desrespeitosos, indisciplinados ao extremo, insano. Cara, você vai descendo aqui os comentários. Eu encontrei até mais um aqui que complicado, cara. Ontem, basicamente, eu não consegui terminar meu serviço. Tive que voltar para casa para dar uma pausa e após o almoço, minha esposa teve que ir trabalhar comigo, pois eu parei de trabalhar 10h20 da manhã e não consegui trabalhar mais. Fiquei mais de 1 hora sentado no carro olhando pro nada. Se ela não tivesse ido comigo, eu não teria conseguido finalizar o serviço.
Então chega a noite, seu corpo tá cansado, mas sua mente continua acelerada, porque o silêncio desapareceu da vida moderna. Todo momento vazio precisa ser preenchido. A fila vira TikTok, ônibus vira Instagram, almoço vira YouTube, banheiro vira podcast. A humanidade desenvolveu medo de ficar sozinha com os próprios pensamentos, sabe? E talvez isso explique tanta exaustão, porque descansar não é só parar o corpo, é desligar o ruído, mas o ruído nunca desliga. Inclusive, tem uma coisa muito sombria acontecendo. A gente começou a romantizar o esgotamento. Tô dormindo pouco, minha semana tá uma loucura, tô sem tempo pra nada. Tudo isso virou símbolo de importância, como se estar destruído emocionalmente significasse que você tá vencendo na vida. Enquanto isso, pessoas simplesmente descansando começaram a parecer culpadas. Mano, olha que absurdo. Descansar virou algo que precisa ser merecido. E talvez seja por isso que tanta gente não consegue relaxar nem nas férias. O corpo viaja, mas a mente continua no modo sobrevivência. Ela não sabe mais desligar. E sinceramente, talvez a nossa geração tenha sido treinada para isso. Treinada para produzir, para responder rápido, para consumir rápido, para pensar rápido, para viver rápido. Só que o cérebro humano não foi feito para funcionar como um aplicativo. Ele precisa de pausa, de silêncio, tédio, tempo, coisas que a internet começou a tratar como desperdício. E talvez o mais triste é que muita gente nem lembra mais como era descansar de verdade, sem culpa, sem ansiedade, sem pegar o celular a cada 3 minutos, sem a sensação constante de que deveria estar fazendo algo mais produtivo, só existir. Porque no fim, talvez a maior rebeldia da nossa geração não seja trabalhar até quebrar, mas aprender a parar, sem sentir que tá ficando para trás.